Bom dia, vamos hoje para mais uma aula de história. Vamos abrir o nosso livrinho na página 90. Vamos embarcar junto com Cabral a viagem que ele fez para chegar às Índias por outro caminho, mas antes disso ele descobriu o Brasil. Então, vamos estudar hoje a chegada dos portugueses ao Brasil. Em março de 1500, partiu de Portugal, a serviço do rei Dom Manuel, uma grande expedição formada por 13 caravelas e mais de 1.500 homens, entre eles marinheiros, soldados, padres e algumas pessoas que haviam sido expulsas de suas terras por algum crime que cometeram. Essa expedição foi comandada por Pedro Álvares Cabral e tinha como objetivo chegar até as Índias, contornando o continente africano. Durante a viagem, a esquadra afastou-se da rota estabelecida e, no dia 22 de abril, avistaram no horizonte um monte ao qual deram o nome de Monte Pascoal, porque era a época de Páscoa. 2 dias depois, escolheram um lugar para ancorar, ao qual deram o nome de Porto Seguro, hoje conhecido como Baía de Cabralha. Baía de Cabralha. Localizado no estado da Bahia, chamaram os habitantes que ali moravam de índios. Todos os registros da viagem foram feitos ao rei de Portugal, pelo escrivão da esquadra, Pero Vaz de Caminha, que narrou os acontecimentos e fez comentários sobre os nossos primeiros habitantes, ou seja, os indígenas. Sendo Portugal um país católico, também na esquadra havia um sacerdote, Frei Henrique Soares de Coimbra, nascido na cidade de Coimbra, que ele celebrou no dia 26 de abril, a primeira missa do Brasil, em ação de graças pela chegada à nova terra. Só que alguns países não gostaram do acordo que os portugueses e os espanhóis fizeram. Então, como os portugueses e os espanhóis tinham o apoio da Igreja Católica, que possuía um grande poder naquela época, decidiram então dividir o Novo Mundo em duas partes. A primeira tentativa de acordo foi em 1493, mas não deu certo, pois Portugal não aceitou os limites requeridos pela Espanha. Os portugueses e os espanhóis firmaram então um acordo em 1494, chamado de Tratado de Tordesilhas. Ficou estabelecido que o Novo Mundo descoberto seria dividido entre Portugal e Espanha. Quem não gostou dessa decisão foram os ingleses, os franceses, os holandeses, entre outros povos, que achavam isso uma injustiça, pois se o mundo era tão grande, por que somente 2 estados deveriam dividir? Assim, esses países iniciaram também suas viagens com o intuito de conquistar territórios e riquezas. Os franceses e os ingleses atacaram as posses portuguesas e espanholas, praticando atos de pirataria, fato que enriqueceu os cofres daquelas coroas. Vamos falar agora sobre o Tratado de Tordesilhas. O que foi o Tratado de Tordesilhas? Observem esse mapa. Observem que o Tratado de Tordesilhas dividiu o mundo por um meridiano de Tordesilhas, que era uma linha imaginária que dividia a Terra em leste e oeste, ou parte oriental e ocidental. Vamos agora falar um pouco sobre os nomes que foram dados ao Brasil. A princípio, a população de Cabral passou a
pensou haver chegado a uma ilha, dando nome à nova terra de Ilha de Veracruz. No dia 2 de maio, a esquadra, após a celebração de uma segunda missa, deixou as terras do Brasil e seguiu viagem para as Índias, onde deveria manter o comércio adquirindo as especiarias. Com o tempo percebeu-se então que havia chegado a uma grande terra, passando a chamá-la de Terra de Santa Cruz. Então, os nomes que foram dados antes de escolherem Brasil foram Ilha de Veracruz e Terra de Santa Cruz. Vamos falar agora um pouquinho sobre a exploração do pau-brasil. Com o passar dos anos, o pau-brasil, madeira da qual se podia extrair uma tinta forte, cor de brasa, passou a ser uma matéria-prima de grande valor, retirada em grande quantidade para ser vendida na Europa. Por isso, em 1527, nossa terra passou a ser chamada de Brasil. Os primeiros habitantes designavam o Brasil de região, ou terra das palmeiras, que na linguagem tupi-guarani é simplesmente Dorama. Agora que nós já conhecemos um pouquinho da nossa história, vamos fazer uma atividade. Página 93 e 94. Até a próxima aula. Tchau!